Um milionário se disfarçou de mendigo para testar o próprio filho. Mas o que ele descobriu partiu seu coração. Fica até o final, porque o que esse pai fez depois vai te deixar sem palavras. O som da chuva batendo no vidro parecia acompanhar o peso que há dias se instalara no coração de Tiago Freitas. Do alto do seu escritório panorâmico, ele observava os carros passando lá embaixo, o trânsito refletindo em luzes trêmulas sobre o asfalto molhado. Tudo parecia distante, tudo parecia vazio. Há anos, ele construíra um império. A Freitas Motors era sinônimo de luxo, inovação e poder. Mas apesar de todo o sucesso, o que mais o atormentava não era o medo de perder a empresa, e sim algo bem mais íntimo, o medo de ter perdido o próprio filho. Rafael, de 25 anos, era o único herdeiro. Jovem brilhante, articulado, formado nas melhores universidades. Mas nos últimos tempos, Tiago vinha enxergando nele algo que o deixava em silêncio profundo depois de cada reunião, depois de cada olhar arrogante, depois de cada frase fria dirigida aos funcionários. As pessoas falavam, cochichavam. Seu filho trata os operários como se fossem invisíveis. Ele ri dos motoristas quando algum atrasa as entregas. Não gosta nem de olhar para quem usa uniforme. Tiago tentava ignorar, mas dentro dele uma voz insistia. E se for verdade? Naquela noite, sozinho na sala, ele abriu a gaveta da mesa e tirou uma foto antiga. Rafael, ainda criança, sentado no colo da mãe. Helena, sorrindo com o mesmo brilho inocente que parecia ter se apagado com o tempo. A saudade dela apertou o peito. Helena sempre dizia: "O dinheiro não te torna grande, Tiago. O que te torna grande é como você trata quem não tem nada para te oferecer." Essas palavras ecoaram como se o tempo tivesse voltado. E foi nesse instante que uma ideia, drástica e dolorosa, nasceu. Tiago levantou-se devagar, encarando o próprio reflexo no vidro. O homem de terno impecável e olhar imponente não parecia o mesmo que começara vendendo peças em uma garagem há 30 anos. Ele tinha tudo o que queria, menos a certeza de ter educado o filho para ser humano. Nos dias seguintes, a dúvida cresceu como uma ferida silenciosa. Durante o almoço com diretores, viu Rafael rir quando um garçom derrubou acidentalmente um copo d'água. Não foi o riso em si que o feriu, foi o desprezo escondido dentro dele. Naquela hora, Tiago teve a confirmação que faltava. Precisava descobrir quem o filho realmente era, sem o peso do sobrenome Freitas. Naquela mesma noite, trancou-se em casa e desceu até o porão, onde guardava velhos objetos da época em que a empresa ainda era pequena. Encontrou uma caixa coberta de poeira, cheia de ferramentas antigas, roupas de mecânico e alguns panos manchados de graxa. Pegou um deles e o encarou. "Então é assim que vai ser", murmurou com o olhar fixo. "Se é caráter que preciso enxergar, que seja através da verdade que ninguém quer ver." Nos dias seguintes, começou a preparar seu disfarce. Deixou a barba crescer, comprou um casaco velho em um brechó, calças rasgadas, um boné encardido. Passava horas testando cada detalhe diante do espelho, observando como os olhos perdiam o brilho do empresário e ganhavam a opacidade de quem carrega o peso da rua. A transformação não era apenas física, era simbólica. Cada ruga, cada mancha no tecido parecia aproximá-lo daquilo que o dinheiro sempre afastou, a vulnerabilidade. Enquanto ajustava o disfarce, o telefone tocou. Era Rafael. "Pai, amanhã temos reunião com o conselho. O senhor vai?" "Sim", respondeu Tiago, olhando para o espelho. "Estarei lá." Desligou devagar, sabendo que o filho não fazia ideia do que realmente aconteceria. Naquela noite, ele mal dormiu. Entre memórias da infância do filho e pensamentos sobre o que poderia descobrir, o sono se tornou impossível.
Por volta das 5 da manhã, vestiu o disfarce completo. Olhou-se no espelho uma última vez. O reflexo era de um homem completamente diferente. Barba desgrenhada, olheiras profundas, roupas rasgadas, um olhar que misturava dor e propósito. Caminhou até o carro, mas hesitou. Não fazia sentido chegar de carro de luxo ao local do teste. Chamou um táxi simples. O motorista olhou desconfiado quando ele entrou. "O senhor tá indo para onde, moço?" Tiago respondeu com serenidade. "Para descobrir uma verdade." Durante o trajeto, as ruas pareciam mais frias do que nunca. Ele observava as pessoas apressadas, algumas desviando o olhar ao cruzar com moradores de rua. Percebeu pela primeira vez em muito tempo como o mundo podia ser cruel com quem não tinha aparência, nome ou status. Quando o táxi parou em frente ao prédio moderno da Freitas Motors, o contraste o atingiu em cheio. Os vidros refletiam o sol da manhã, o letreiro dourado cintilava e os seguranças na porta usavam ternos impecáveis. Tudo ali era ordem, sucesso, aparência. Tiago respirou fundo, desceu do carro sentindo os olhares de desconfiança se voltando para ele. Um dos seguranças cochichou algo no rádio. O outro apenas o observou com desprezo, como se a simples presença dele fosse uma mancha diante da fachada perfeita da empresa. Ele não se importou. Ajeitou o boné, curvou os ombros e caminhou devagar até o portão principal. A cada passo, sentia o coração bater mais forte. Dentro dele, uma mistura de medo e amor. Medo do que iria descobrir e amor pelo filho que ainda acreditava poder resgatar. O plano era simples: esperar o momento em que Rafael chegasse, abordá-lo e ver qual seria sua reação. Não como pai, mas como um estranho, um mendigo, um rosto invisível. Enquanto esperava, os minutos pareciam horas. Carros importados chegavam um após o outro. Funcionários passavam com pressa, desviando o olhar. Tiago permaneceu imóvel, encostado em uma das colunas de mármore, como parte do cenário que ninguém queria notar. Quando o relógio marcou 8h20, um carro esportivo preto estacionou diante da entrada principal. Rafael desceu. Terno azul, óculos escuros, expressão confiante, o telefone na mão. Caminhava cercado por 2 colegas de diretoria, rindo alto de algo que dizia. Tiago o observou por alguns segundos. O coração apertou. Aquele era seu filho, mas o brilho nos olhos, outrora doce e inocente, agora refletia apenas ambição. Ele deu 2 passos à frente. "Moço, por favor, o senhor pode me ajudar com um pouco de água?" Rafael sequer olhou. Continuou andando, distraído, até que Tiago insistiu novamente. "Eu tô com sede, filho." A palavra escapou, involuntária. Rafael parou por um instante e olhou por cima do ombro, irritado. "Como é?" Tiago disfarçou, abaixando a cabeça. "Água, moço. Só isso." O filho balançou a cabeça, virou-se para os colegas e riu. "Todo dia aparece um desses aqui. A gente devia reforçar a segurança." Tiago sentiu o estômago afundar, mas permaneceu firme. O teste estava apenas começando. Ele recuou lentamente, com os olhos marejados, enquanto Rafael entrava pela porta de vidro da empresa, sem imaginar que o homem que acabara de humilhar era o próprio pai. Tiago ficou parado ali por alguns segundos, cercado pela indiferença das pessoas e pelo brilho frio da fachada da empresa. Então, olhou para o próprio reflexo na vitrine. O disfarce, a sujeira, a dor. E num sussurro que só o vento ouviu, murmurou: "Talvez eu não descubra quem ele é, até esconder quem eu sou." Tiago ainda estava parado diante da vitrine da Freitas Motors. O corpo imóvel, os olhos perdidos entre o próprio reflexo e o brilho das letras douradas. O coração batia pesado. Lá dentro, Rafael já se misturava aos diretores, como se nada tivesse acontecido. Por um momento, Tiago quis ir atrás dele, revelar tudo, encerrar aquele teatro cruel. Mas conteve o impulso.
Era tarde demais para voltar atrás. O teste precisava seguir, e no fundo ele sabia que a dor era parte necessária da verdade. Ele respirou fundo e se afastou da porta, sentando-se na calçada fria. A barba desgrenhada ainda pingava por causa da garoa que começava a cair. Passava gente por perto, apressada, desviando o olhar como se ele fosse invisível. Foi ali, naquele chão molhado, que Tiago percebeu o quanto a vida se tornara seletiva com quem decide enxergar. Um homem com terno passava, e todos se abriam para dar passagem. Um homem com trapos no corpo, e o mundo fingia que não existia. Ele esperou. Queria ver até onde o filho iria com aquele comportamento. Dentro do prédio, a movimentação aumentava. Os carros dos diretores chegavam, o som de passos ecoava nos corredores, e por trás das portas de vidro, Rafael discursava animado sobre novos contratos. O mesmo filho que, há poucos minutos, mandara o segurança tirar aquele sujeito dali. Um dos seguranças, o mais jovem, se aproximou do portão e olhou para Tiago com desdém. Ei, amigo, não dá para ficar aqui. Vai acabar atrapalhando a entrada dos clientes. Tiago levantou-se devagar. Eu só queria um copo d'água, moço. O segurança bufou. A cafeteria é na esquina, aqui a empresa não abrigo. As palavras caíram como pedras. Tiago apenas assentiu e recuou um pouco, mantendo-se à sombra de uma coluna. O plano era observar sem interferir, e o destino parecia determinado a lhe mostrar até onde a falta de empatia podia chegar. Minutos depois, Rafael saiu novamente, acompanhado de 2 investidores estrangeiros. Falava alto, sorrindo, mostrando os carros de luxo alinhados. Esse modelo é o nosso orgulho, dizia, apontando para um esportivo vermelho. É o símbolo da Freitas Motors, potência e elegância. Tiago o observava à distância. Em cada gesto do filho, via o espelho do homem que ele mesmo já fora um dia, seguro, implacável, mas cego. Decidiu se aproximar outra vez. Moço, me desculpa incomodar. A voz saiu fraca. O senhor poderia me ajudar? Só preciso comer alguma coisa. Rafael se virou impaciente. Você de novo? Disse em tom irritado, olhando para o segurança. Eu não falei para tirar esse cara daqui? O segurança tentou puxá-lo pelo braço. Tiago se esquivou, sem reagir. Rafael cruzou os braços. Esse tipo de gente fica rondando para pedir dinheiro. Daqui a pouco tá todo mundo aqui. Os investidores trocaram olhares desconfortáveis. Um deles comentou em inglês que a cena era triste. Rafael sorriu constrangido. Infelizmente isso acontece, disse tentando manter o tom leve, mas Tiago percebeu a impaciência, a frieza, o incômodo do filho em ter que fingir compaixão. E aquilo doeu mais do que qualquer palavra. Enquanto o grupo voltava para dentro, uma mulher se aproximou. Era Lúcia, funcionária da limpeza da concessionária. Uniforme simples, cabelos presos, expressão cansada, mas olhar bondoso. O senhor tá bem, moço? Perguntou baixinho. Tiago ergueu os olhos. Aquela era a primeira voz humana que lhe dirigia gentileza desde que chegara ali. Só com fome, minha filha. Espere um pouquinho, disse ela abrindo a bolsa. Tirou um copo plástico e uma garrafinha d'água. Toma. Não é muito, mas ajuda. Ele segurou o copo com as mãos trêmulas. Obrigado, sussurrou. Ela sorriu. A gente nunca sabe quando vai precisar da ajuda de alguém. Essas palavras atravessaram Tiago como um raio de lucidez. Ali estava a diferença. A mulher que ganhava o mínimo tinha o que o filho milionário perdera: humanidade. Lúcia se despediu e voltou para o trabalho. Tiago ficou ali, observando o prédio. Do lado de dentro, Rafael apertava mãos, falava de números, ria alto. Do lado de fora, o pai, sujo, molhado, invisível, segurava o copo d'água como quem segura um espelho. O tempo passou devagar. Quando o relógio marcou 12:00, Rafael saiu novamente, agora sozinho. Falava ao telefone.
Tiago se levantou e, sem pensar, deu 2 passos à frente. Moço, começou, mas parou no meio da palavra. Rafael franziu o senho. O que foi agora? Tá me seguindo? Tiago tentou sorrir. Eu só queria agradecer. Seu pai deve se orgulhar de você. Rafael soltou uma risada curta. Meu pai? Ele não tem tempo para isso. E se tivesse, não ia perder tempo com gente como você. Cada sílaba foi um golpe. Tiago sentiu o chão sumir por um instante, mas manteve o olhar firme. Não podia revelar nada. Não ainda. Entendo, respondeu com voz embargada. Então espero que um dia ele veja o homem que o filho dele se tornou. Rafael fez um gesto impaciente. Chega, já deu. Chamou segurança! O guarda se aproximou de novo e Tiago deu um passo para trás. Não queria causar confusão. Virou-se, caminhando devagar para o outro lado da calçada, com a sensação de carregar uma pedra no peito. Quando chegou à esquina, olhou uma última vez para o prédio da Freitas Motors. Os carros brilhavam sob o sol, o vidro refletia o luxo, mas, para ele, tudo parecia vazio. Aquele lugar, que representava sua vida inteira, agora doía como uma lembrança amarga. Sentou-se num degrau, abriu o copo d'água que Lúcia lhe dera e bebeu aos poucos. A água era simples, sem sabor, mas tinha o gosto daquilo que o dinheiro nunca pôde comprar: respeito. As lágrimas vieram sem que ele pudesse conter. Não eram de raiva, eram de perda, decepção, culpa. Ele pensou em Helena e na promessa que um dia fizera diante do caixão dela. Eu vou cuidar do nosso filho. Vou fazê-lo um homem bom. Agora, sentado na calçada, disfarçado de mendigo e rejeitado pelo próprio sangue, Tiago sentia que havia falhado. A garoa voltou, fina, fria. As pessoas passavam, algumas olhavam com pena, outras com indiferença. Tiago permaneceu imóvel, o olhar perdido. Meu filho, murmurou com voz trêmula. Onde foi que eu errei? A frase se perdeu no barulho da cidade. E ali, naquela calçada molhada, um pai rico sentiu pela primeira vez o peso de ser pobre em algo que o dinheiro nunca compraria. O amor puro e incondicional de um filho. A manhã seguinte nasceu cinza. O sol parecia escondido, como se o próprio céu sentisse vergonha do que havia acontecido no dia anterior. Tiago Freitas acordou cedo, mas permaneceu sentado à beira da cama por longos minutos, olhando para o chão. Na cadeira ao lado, repousava o disfarce que havia usado. As roupas sujas, o boné encardido, a barba falsa. Ele as observava como quem encara um espelho que reflete a verdade mais dura, aquela que não dá para negar. Por dentro, um vazio doía. Não era raiva. Era algo mais profundo, uma mistura de culpa e tristeza que sufocava. Nada o preparara para o que vira no dia anterior. Nada o preparara para descobrir que o próprio filho podia olhar para um homem faminto e enxergar apenas incômodo. Levantou-se devagar, abriu as cortinas e viu a cidade acordando. Carros passando, buzinas, pessoas apressadas. O mundo seguia o seu ritmo, indiferente à dor de um pai. No espelho, o rosto de Tiago parecia mais envelhecido do que nunca. Pegou o barbeador, raspou a barba, tomou um banho demorado e vestiu seu terno escuro. O mesmo que usava nas grandes reuniões. Era hora de encarar a verdade. Enquanto ajustava a gravata, murmurou para si mesmo: hoje ele vai me olhar e vai ver quem realmente sou. Desceu as escadas e encontrou Marina, a governanta da casa, preparando o café. O senhor vai trabalhar tão cedo, seu Tiago? Perguntou ela, percebendo o olhar distante. Hoje é um dia importante, Marina. Um dia que eu gostaria de não precisar viver. Ela não entendeu, apenas assentiu com o semblante preocupado. Tiago tomou um gole de café e saiu. O caminho até a empresa foi silencioso.
O motorista, acostumado às conversas diárias, percebeu que não era o momento de dizer nada. Ao chegar a Freitas Motors, a movimentação já era intensa. O portão se abriu lentamente e os funcionários começaram a se olhar, cochichando entre si. Alguns o cumprimentaram com respeito, outros com nervosismo. O ar parecia pesado. Rafael estava no saguão principal, rindo com os colegas. Quando viu o pai, o sorriso desapareceu por um instante, depois voltou com esforço. "Pai", disse, abrindo os braços. "Que surpresa te ver por aqui tão cedo." Tiago manteve o semblante sério. "Temos uma reunião urgente, Rafael. Quero todos os diretores e supervisores na sala principal em 10 minutos. A voz dele não era de quem pedia, era de quem decidia. Rafael engoliu em seco. "Claro, pai. Aconteceu alguma coisa?" "Sim", respondeu. "Ontem." O filho franziu a testa, sem entender, mas obedeceu. 10 minutos depois, a grande sala de reuniões estava cheia. O som dos saltos, dos papéis sendo organizados e das cadeiras arrastadas ecoava como um prelúdio de tensão. Tiago entrou por último, acompanhado do chefe de segurança. Colocou uma pasta sobre a mesa e permaneceu em pé. Os olhares se voltaram para ele. Rafael tentou quebrar o clima com um sorriso profissional. "Então, pai, o que motivou essa reunião emergencial?" Tiago não respondeu de imediato. Apenas abriu a pasta e retirou um tablet. Com um toque na tela, o telão ao fundo se acendeu. Imagens começaram a aparecer. A portaria da empresa, o horário estampado no canto da tela. Um homem de aparência suja, cansada, aproximando-se do portão. Tiago disfarçado. Os murmúrios começaram. Rafael arregalou os olhos. No vídeo, a cena era clara. O mendigo pedindo água. O segurança o afastando. E logo depois, Rafael passando, olhando-o com desprezo e dizendo: "Esse tipo de gente aparece em todo lugar. A gente devia reforçar a segurança." O silêncio que tomou a sala foi quase palpável. Tiago pausou o vídeo. Olhou para o filho. "Ontem", começou ele com voz calma, "um homem pobre apareceu na porta da Freitas Motors. Ele não pediu dinheiro. Não pediu favor. Pediu apenas um copo d'água." Rafael abaixou a cabeça. "Sabe o que aconteceu, Rafael?" continuou o pai. "Ele não recebeu o copo. Recebeu desprezo. Foi tratado como um estorvo." O filho tentou reagir. "Pai, eu não sabia que era você." Tiago deu um passo à frente. "E se fosse outro homem?" perguntou com o olhar firme. "O que te daria o direito de tratá-lo assim?" Rafael ficou sem resposta. A garganta parecia travada. O ar rarefeito. Tiago virou-se para o resto da equipe. "Eu sempre disse que o sucesso dessa empresa depende da forma como tratamos as pessoas. Ontem vi com meus próprios olhos o quanto esquecemos disso." Virou novamente para o filho. "Quando sua mãe morreu, ela me fez prometer que eu criaria você com os pés no chão, que eu te ensinaria a respeitar quem trabalha." "Eu tentei, Rafael. Deus sabe que eu tentei. Mas o que vi ontem foi o oposto do que ela sonhou." Rafael começou a chorar, sem disfarçar. As lágrimas escorriam e ele balbuciava: "Pai, por favor, me perdoa. Eu errei. Eu fui arrogante." Tiago o interrompeu com um gesto. "Arrogância é quando a gente se acha melhor. O que você fez ontem foi pior. Foi indiferença. Você olhou para mim, para aquele homem, e não viu um ser humano." Os funcionários permaneciam em silêncio absoluto. Alguns estavam com os olhos marejados, outros cabisbaixos, envergonhados. Tiago respirou fundo. "Eu não vim aqui para te humilhar, filho. Vim para te mostrar que caráter não se compra com diploma nem com terno. Ele é forjado nas pequenas escolhas. Na forma como você fala com quem serve o café, com quem abre o portão, com quem pede ajuda." Rafael passou as mãos no rosto tentando conter o choro. "Eu nunca quis te decepcionar." Tiago se aproximou, parou diante dele e falou baixo, mas com firmeza. "Você não me decepcionou porque não reconheceu um pai.
Me decepcionou porque esqueceu o que é ser filho. Essas palavras cortaram o ar como faca. Rafael levantou os olhos completamente destruído. Tiago deu um passo atrás, tentando se recompor. A partir de hoje, eu preciso pensar se você ainda tem condições de assumir o que um dia será seu. Porque riqueza sem empatia é apenas vaidade. O filho caiu em prantos. Tentou tocar o braço do pai, mas Tiago recuou. O gesto foi sutil, mas doeu mais do que qualquer grito. O empresário se virou para o telão e desligou as imagens. Reunião encerrada. Disse em tom firme: quero que todos reflitam sobre o que viram. Ele recolheu o tablet e saiu, deixando a sala mergulhada em um silêncio denso. Rafael permaneceu sentado, imóvel, as lágrimas caindo sem controle. Do lado de fora, Tiago caminhava pelo corredor. Os passos ecoavam nas paredes frias. Quando passou pela portaria, viu a funcionária Lúcia limpando o chão. Ela o reconheceu imediatamente e abaixou a cabeça em respeito. Tiago parou. Foi você quem deu água a um homem ontem, não foi? Ela hesitou. Fui sim, senhor. Ele parecia cansado. Achei que precisava. Tiago assentiu. E precisava. Você fez o que muitos esqueceram de fazer, enxergar. Lúcia sorriu timidamente. Eu só fiz o que minha mãe me ensinou, senhor. A gente nunca perde nada sendo gentil. Ele ficou em silêncio por um instante, tocado. Depois, colocou a mão sobre o ombro dela. E é por isso que o mundo ainda tem jeito, Lúcia. Saiu dali com os olhos marejados. Sabia que, a partir daquele momento, a empresa jamais seria a mesma. Nem ele, nem Rafael. No carro, a caminho de casa, olhou pela janela e sussurrou. Ontem um homem pobre te pediu água, meu filho. E você não negou o copo. Você negou humanidade. O motorista fingiu não ouvir, mas entendeu. Aquela frase ficaria marcada para sempre. E naquele dia, Tiago percebeu que às vezes a verdade mais difícil de encarar é a que vem de dentro da própria casa. Aquela noite foi longa. Rafael não conseguiu dormir. A imagem do pai, parado diante dele com aquele olhar decepcionado, não saía da cabeça. As palavras ecoavam como uma sentença impossível de esquecer. Você não me decepcionou porque não reconheceu um pai. Me decepcionou porque esqueceu o que é ser filho. Cada sílaba queimava por dentro. Sentado na cama, ele olhou ao redor do quarto luxuoso. Tudo ali, os móveis caros, os quadros, os troféus, de repente, parecia sem sentido. Por anos, acreditara que o sucesso era isso: status, aparência, reconhecimento. Agora, tudo soava vazio. Pegou uma fotografia antiga que ficava na estante. Nela, ele era uma criança sorridente, no colo da mãe, Helena. O pai estava ao lado, ainda jovem, rindo com eles. A lembrança apertou o peito. A voz suave da mãe parecia voltar com clareza. Filho, nunca trate ninguém com desdém. A vida tem um jeito curioso de inverter os papéis. Ele fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Tinha vergonha. Vergonha de quem havia se tornado. Vergonha de ter esquecido tudo o que um dia aprendeu dentro daquela casa. Na manhã seguinte, Rafael chegou à empresa, mas não entrou. Ficou do outro lado da rua, observando os funcionários chegarem, cada um com seu ritmo, suas expressões cansadas. Os mesmos rostos que ele sempre ignorava agora pareciam diferentes. Eram pessoas, gente com vida, com histórias, com dignidade. Por um instante, pensou em ir até o pai, pedir perdão de uma vez. Mas algo o impediu. Ainda não era hora de falar. Antes, ele precisava entender. Entrou discretamente no prédio e procurou Lúcia, a funcionária da limpeza que o pai havia mencionado. Ela estava no corredor de avental, passando pano no chão. Quando o viu, se assustou. Senhor Rafael, o senhor precisa de alguma coisa? Ele hesitou. Eu que preciso te agradecer.
Ela franziu o senho. Me agradecer? Por quê? Rafael respirou fundo. Um homem simples apareceu aqui. Eu tratei mal. Mas você foi a única pessoa que olhou para ele com compaixão. Lúcia baixou o olhar constrangida. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, senhor. Pois é. Rafael suspirou. E é isso que me dói. Eu devia ter feito o mesmo. Houve um silêncio. Ele olhou para o balde, para as mãos dela, marcadas de trabalho. Posso te fazer uma pergunta, Lúcia? Claro, senhor. Por que você o ajudou? Você não sabia quem ele era. Ela sorriu de leve. Porque eu também já precisei de ajuda um dia. E alguém olhou para mim. Essas palavras entraram no coração dele como uma flecha. Rafael assentiu, engolindo em seco. Obrigado. Você me ensinou mais em uma frase do que muita gente em uma vida inteira. Lúcia deu um sorriso tímido. Às vezes, a gente só precisa lembrar que ninguém é invisível, senhor. Ele saiu dali diferente. Caminhou pelas áreas da fábrica que há anos não visitava. Viu operários suando nas máquinas, motoristas conferindo peças, mecânicos com graxa nos braços. Cumprimentou um deles e o homem surpreso respondeu educadamente. Era a primeira vez que Rafael realmente via aquelas pessoas. E cada rosto o fazia se sentir menor. Não por culpa, mas por humildade. Nos dias seguintes, passou a visitar lugares que nunca imaginou conhecer. Foi à periferia da cidade, onde uma ONG ajudava moradores de rua. Começou discretamente, levando doações anônimas. Depois, quis participar de verdade. Vestiu roupas simples e ficou horas conversando com pessoas em situação de rua. Ouviu histórias de perda, abandono, coragem. Dividiu o pão com um idoso que, entre lágrimas, lhe contou que um dia também tivera família e empresa e perdera tudo após um erro. Aquela história o atingiu em cheio. Rafael ficou em silêncio, com os olhos marejados. No final, o idoso lhe disse algo que jamais esqueceria. A gente só entende o valor da compaixão quando precisa dela e não encontra. A partir daquele dia, ele começou a mudar. Não apenas por arrependimento, mas por consciência. Voltou à empresa, mas agia diferente. Cumprimentava os funcionários, ouvia, participava dos setores que antes ignorava. Lúcia notava de longe a transformação e sorria, orgulhosa, mas sem dizer nada. Tiago, por sua vez, acompanhava tudo em silêncio. Mesmo sem falar com o filho desde a reunião, ele sabia de cada passo que Rafael dava. Observava-o pelas câmeras, pelos relatórios, pelas conversas dos funcionários. Sabia que algo estava mudando e, no fundo, sentia o coração se aquecer. Uma tarde, ao sair da empresa, Rafael viu um grupo de meninos jogando bola na rua de trás. Um deles tropeçou e caiu, rasgando o chinelo. Sem pensar, Rafael foi até uma loja próxima, comprou um par novo e voltou. O garoto sorriu, sem acreditar. Moço, isso é para mim? É sim, respondeu Rafael. Só promete que vai estudar e fazer algo bonito da vida. O menino riu, tímido. Prometo, moço. Enquanto voltava para casa, o coração de Rafael parecia mais leve. Não era sobre o chinelo. Era sobre enxergar. Ao anoitecer, o céu estava pintado de tons alaranjados. Quando o portão da mansão se abriu, ele viu o pai sentado na varanda, com um livro aberto, o olhar distante. A cena o paralisou. Respirou fundo e se aproximou, devagar. Tiago ergueu os olhos e o viu parado ali, com o rosto cansado, mas diferente. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. A distância entre eles era feita de silêncio, mas um silêncio cheio de coisas não ditas. Rafael deu um passo à frente. Pai. A voz saiu trêmula. Tiago fechou o livro lentamente e se levantou. O filho continuou. Eu não tenho como apagar o que fiz. Eu sei o quanto te feri. Mas eu aprendi. Eu vi o que você queria que eu visse. Fez uma pausa.
as lágrimas caindo. Eu achei que tinha tudo, mas eu não tinha nada. E se o Senhor ainda me aceitar, eu quero ser o tipo de homem que a mamãe gostaria que eu fosse. Tiago ficou imóvel por um instante. Então, sem dizer uma palavra, caminhou até ele. Rafael, tomado pela emoção, se ajoelhou e chorou. O pai, com os olhos marejados, apenas colocou as mãos sobre os ombros do filho e o ergueu. Depois, o abraçou. Foi um abraço demorado, silencioso, cheio de perdão. Aquele tipo de abraço que desfaz anos de orgulho em poucos segundos. Quando se separaram, Tiago falou baixo, quase sussurrando. Eu nunca quis te punir, meu filho. Eu só queria te lembrar quem você era. Rafael o olhou com os olhos vermelhos. E o senhor conseguiu. Tiago sorriu pela primeira vez em muito tempo. Então agora começa a parte mais difícil. Qual parte? Perguntou Rafael. Há de provar que aprendeu. Os dois permaneceram ali por minutos, observando o céu escurecer. Não havia mais acusações, nem distâncias. Apenas a sensação de que, naquela noite, pai e filho finalmente se reencontraram. Não no mesmo endereço, mas no mesmo coração. O sol da manhã entrava pelas janelas da mansão Freitas quando Rafael desceu as escadas. Havia algo diferente nele, uma leveza no olhar que não se via há muito tempo. Encontrou o pai na sala, lendo o jornal. Tiago ergueu os olhos e sorriu de canto. Bom dia, pai. Bom dia, filho. Ele baixou o jornal. Dormiu bem? Pela primeira vez em muito tempo, sim. Tiago observou o tom sincero na voz do filho e assentiu em silêncio. A ferida ainda existia, mas começava a cicatrizar. Nos dias seguintes, pai e filho voltaram à rotina da empresa, mas nada era igual. Rafael andava pelos corredores com outro olhar, cumprimentava todos, do porteiro ao engenheiro. Parava para ouvir histórias, fazia perguntas, elogiava o trabalho dos funcionários. A empáfia havia sumido. No lugar dela, havia respeito. Os funcionários comentavam discretamente. O Dr. Rafael mudou mesmo. Tá diferente. Agora ele conversa com a gente, até agradece. Tiago ouvia essas conversas de longe e cada uma delas o fazia sorrir por dentro. Mas o que mais o emocionava era o que Rafael fazia fora das paredes da empresa. Todos os fins de semana, o jovem desaparecia. Não era mais visto em festas ou eventos sociais. Em vez disso, passava horas na periferia, visitando abrigos e conversando com pessoas em situação de rua. Levava alimentos, roupas e principalmente atenção. Certa tarde, Tiago resolveu segui-lo discretamente. Parou o carro a uma distância segura e observou. Viu o filho sentado na calçada, ao lado de um grupo de pessoas simples. Rafael sorria, ouvia, servia sopa com as próprias mãos. Não havia câmeras, nem plateia, apenas sinceridade. Aquela cena apertou o coração do pai. Sem ser visto, ele sorriu e sussurrou. Agora sim, meu filho. Agora você entendeu. Na segunda-feira, Rafael o chamou para conversar. Pai, preciso te mostrar uma coisa. Levaram-no até a sala de reuniões, onde o projetor já estava ligado. No telão, aparecia o logotipo da empresa, acompanhado de um novo nome abaixo. Projeto Recomeçar. Tiago franziu a testa. O que é isso? Rafael respirou fundo. É um programa social. Eu quero que a Freitas Motors crie vagas para empregar pessoas em situação de rua. Gente que perdeu tudo, mas ainda tem vontade de recomeçar. O pai ficou em silêncio. Rafael continuou com a voz firme. Eu pensei muito no homem que vi na portaria aquele dia. E no quanto a gente erra quando julga pela aparência. A empresa pode continuar vendendo carros de luxo, mas também pode devolver dignidade a quem precisa. Tiago o olhava, com os olhos marejados. Demorou alguns segundos para responder. E como você pretende fazer isso? Eu já estive em contato com uma ONG que dá suporte e treinamento. A ideia é começar com 10 vagas, em funções simples, depois ampliar.
Tiago se levantou, caminhou até o telão e passou a mão sobre o nome Recomeçar. Você escolheu bem o nome. Rafael sorriu de leve. Porque foi isso que o senhor me deu, pai. Uma chance de recomeçar. Por alguns segundos, o silêncio encheu a sala. Então, Tiago colocou a mão sobre o ombro do filho e disse: E agora é a minha vez de recomeçar com você. Na semana seguinte, o projeto foi anunciado. Os funcionários se reuniram no pátio da empresa, curiosos com o comunicado do presidente. Tiago subiu ao palco improvisado, com Rafael ao lado. A multidão se calou. Bom dia a todos. A voz dele soou firme. Hoje quero falar sobre algo mais valioso do que lucro. Quero falar sobre caráter. Fez uma pausa, olhando cada rosto diante de si. Há algum tempo percebi que estávamos esquecendo o que realmente importa. E foi meu filho quem me lembrou disso. Rafael baixou a cabeça, emocionado. Tiago continuou. A partir de hoje, a Freitas Motors lança o projeto Recomeçar. Nós abriremos nossas portas para pessoas que precisam de uma segunda chance. Porque o maior patrimônio de uma empresa não está nas paredes que constrói, mas nas pontes que decide levantar. Os aplausos começaram tímidos, depois tomaram todo o salão. Lúcia, entre os funcionários, enxugou as lágrimas. Ela sabia o peso que aquelas palavras carregavam. Mais tarde, Tiago a chamou em particular. Lúcia, eu nunca vou esquecer o que você fez. Ela tentou se justificar. Eu só fiz o que meu coração mandou, Senhor. Pois é por isso que você merece mais do que um obrigado. Entregou-lhe um envelope com uma nova designação. Supervisora de Responsabilidade Social da Freitas Motors. Lúcia ficou sem palavras. Eu não sei o que dizer. Tiago sorriu. Diga só que vai continuar sendo quem sempre foi. Ela assentiu, chorando. Nos meses seguintes, o projeto floresceu. Homens e mulheres que viviam nas ruas começaram a trabalhar na empresa. Receberam uniformes, treinamento, um salário justo e, principalmente, respeito. Rafael os acompanhava de perto, participava das reuniões, ouvia cada história com atenção. A fábrica, antes fria e distante, agora pulsava humanidade. Certa tarde, um dos novos funcionários, Eduardo, aproximou-se de Rafael. Senhor, eu queria agradecer. Faz anos que ninguém me chamava de senhor. Rafael sorriu. Aqui todo mundo tem nome. E respeito. Quando Tiago soube da conversa, apenas assentiu em silêncio. Sabia que o filho estava finalmente se tornando o homem que sempre quis que ele fosse. Alguns meses depois, pai e filho caminhavam lado a lado pelo estacionamento da empresa. O sol começava a se pôr, refletindo nos carros novos. O ar cheirava a tinta fresca e esperança. Sabe, pai, disse Rafael, às vezes eu ainda lembro daquele dia na portaria. Tiago olhou para ele, sereno. E o que sente quando lembra? Vergonha, mas também gratidão, porque foi o pior dia da minha vida e o melhor ao mesmo tempo. Tiago sorriu de leve. A dor tem esse poder. Machuca, mas ensina. Continuaram andando em silêncio por alguns segundos, até que o pai parou e olhou em volta. Falta uma última coisa. Rafael franziu o senho. O quê? Vamos dar uma volta. Tiago acenou para o motorista, que os deixou na calçada em frente à empresa. Ali, no mesmo lugar onde tudo começou, o pai segurava um pequeno copo de água, o mesmo modelo que Lúcia havia oferecido naquele dia. Lembra daqui, filho? Perguntou ele. Rafael assentiu, emocionado. Como esquecer? Foi aqui que eu te expulsei sem saber quem era. Tiago se aproximou e entregou o copo a ele. E foi aqui que eu descobri quem você realmente era. Mas agora... Fez uma pausa. É aqui que eu quero que você descubra quem se tornou. Rafael segurou o copo com as mãos trêmulas. Olhou o reflexo da água e enxergou o próprio rosto.
Não o mesmo de antes. Havia maturidade, compaixão, verdade. Ele levantou o olhar e disse com a voz embargada: "Foi aqui que tudo recomeçou." Tiago sorriu, emocionado. "E foi aqui que eu aprendi que até um coração endurecido pode voltar a sentir." Os dois se abraçaram. O som dos carros passando ao longe se misturava ao vento suave da tarde. Não havia plateia nem câmeras. Apenas um pai e um filho que se reencontraram no meio da própria humanidade. Enquanto se afastavam, Tiago olhou para trás. A fachada da empresa refletia o brilho do pôr do sol. E por um instante, ele teve a sensação de que Helena, a mulher que sempre acreditou na bondade, estava ali, sorrindo em silêncio. "Ela estaria orgulhosa de você", disse Tiago, quebrando o silêncio. Rafael sorriu. "Eu espero que sim." Caminharam juntos até o carro. Antes de entrar, Rafael olhou novamente para o copo de água em suas mãos e com voz baixa completou: "E foi aqui que eu aprendi a ser gente." O pai assentiu, com os olhos marejados. "E isso, meu filho, vale mais do que qualquer fortuna." O carro partiu devagar. O reflexo do sol se espalhou pela vidraça da empresa, iluminando o letreiro Freitas Motors, Projeto Recomeçar. Era o fim de uma história e o começo de outra, mais humana. Quem diria, não é? Um pai precisou se esconder atrás da aparência de um mendigo para descobrir o que havia se perdido dentro da própria casa. E no fim, não foi o dinheiro, nem o poder que ensinaram o verdadeiro valor da vida. Foi um copo d'água, simples, humilde, mas cheio de significado. Porque aquele copo não matou só a sede de um homem. Ele revelou o coração de um filho e curou-o de um pai. Tiago e Rafael provaram que nunca é tarde para recomeçar e que, às vezes, a maior fortuna que alguém pode herdar é o exemplo. Essa história mostrou que o dinheiro pode comprar status, mas nunca vai comprar caráter. Porque, no fim das contas, é fácil ser gentil quando todo mundo está olhando. Difícil mesmo é manter respeito quando ninguém vai te aplaudir por isso. Fica essa lição para você que acompanhou até aqui. Quem humilha alguém por aparência mostra o quanto é pequeno por dentro. Porque caráter de verdade não se disfarça, se revela. E agora me diz o que você teria feito no lugar dele. Teria virado as costas ou oferecido um copo d'água? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Aproveita para me contar de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém especial. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das histórias que preparamos para você. Até a próxima!